que em cerca de, dependendo da pessoa e dependendo de quanto de prática ela tem, mas de 3 a 5 minutos de prática, a pessoa entra numa coerência cardíaca cerebral, onde todos os órgãos começam a funcionar no melhor do desempenho deles com o mínimo de gasto de energia. Se você vai ver a frequência cerebral, ela deu uma diminuída, assim como a frequência respiratória e a frequência cardíaca. É muito óbvia a relação. Só que a gente não tinha relacionado com a respiração, a gente relacionava cérebro e coração. E a gente não percebe que a respiração tem uma frequência. Você tem uma frequência agora. Qual que é a frequência que se eu respirar por 5 segundos e expirar por 5 segundos? 10 segundos de ciclo. Dá 6 respirações por minuto. E aí você vai estudar na literatura da neurociência, livros e artigos hoje, você percebe o que se chama de respiração coerente. Tem no Instituto HeartMath, eles estudam ela. Ah, onde eu descobri foi através do Dr. Richard Brown e Patricia Gerberg, tá? São médicos psiquiatras dos Estados Unidos. E eles falaram, eles mediram isso e vai entre 5 e 6 ciclos de respiração por minuto, que dá entre 5 e 6 segundos de inspiração e de expiração. Elas têm que dar um match. E aí o corpo faz o quê? O que eles descobriram? Que em cerca de, dependendo da pessoa e dependendo de quanto de prática ela tem, mas de 3 a 5 minutos de prática, a pessoa entra numa coerência cardíaca cerebral, onde todos os órgãos começam a funcionar no melhor do desempenho deles com o mínimo de gasto de energia. Se isso não é absolutamente incrível, você só assumindo o controle da respiração, eu não sei o que é. E aí quando a gente começa, eu comecei a ligar as coisas, né? Eu comecei a usar a respiração para mim, aquilo se tornou, eu não sabia nada disso. A única coisa que eu percebia era, na prática eu percebia, quando eu inspiro, o meu coração levemente acelera. Quando eu expiro, o meu coração desacelera. Curioso. Não fazia a menor ideia. Lá que eu comecei a estudar livros de neurociência, assim, entender um pouco mais, mas nunca eu relacionava com a respiração. Eu tentava entender o meu cérebro, por quê? Gente, se tem uma coisa que eu sou meio fanático, é meio assim, ter mais controle sobre a minha psicologia e minhas emoções, assim, esse estado interno. Eu gosto de estar no controle. E parte desse controle, parte desse quebra-cabeça é também saber soltar o controle, né? Que é exatamente o que um professor no México me juntou as peças para mim. Porque pensa, você inspira ativando, controlando, ó, e expira soltando. Ativa o controle, solta o controle.